sou Fabi Araújo, direto do Cantinho do Autismo com Vivi Santos. Nossa convidada especial de hoje é a Dominique, de 29 anos, autista, nível 1 e mãe do Miguel Henrique, nível 3. Então vamos lá as perguntas. Oi, galerinha linda do bem! Vivi Santos aqui, diretamente do Fabi Araújo Vivi Santos, do Cantinho do Autismo, diretamente. Hoje nós estamos com ela, Dominique Cândido. Dominique Cândido é autista nível 1. Ela é ativista como eu, gente, como a Fabi, né? Nós somos ativista, ela também é ativista. Bem-vinda ao nosso clã, Dominique Cândido. E ela é autista, também igual eu, nível 1. E tem um menininho, uma criança, um gatinho, né? Autista nível 3. Então ela vem aqui nos contar como que é ser autista e ter um filho nível 3. Ela vai nos contar tudo. Ela vai nos contar tudinho aqui no Cantinho do Autismo comigo, Vivi Santos, e com ela, Fabi Araújo. Como que é, Dominique Cândido? Conte aí pra nós. Vamos às perguntas? Bora! Olá pessoal, meu nome é Dominique Cândido Lopes, eu tenho 29 anos, sou mãe do Miguel Henrique, autista nível 3 e eu sou autista nível 1. Dominique, nos conte algo sobre o seu dia a dia em casa. Então, o nosso dia a dia em casa é um pouco corrido, porque tem tanto as terapias dele, né, quanto a minha, a estimulação que a gente faz em casa com o auxílio da doutora Luciana Castelon, que é a idealizadora da Bem Crescer. Dominique Cândido, autista nível 1, mãe de um gatinho lindo, e autista nível 3. Ela vem nos falar agora tudo, vem nos contar tudo. Vamos para uma pergunta. Quais foram suas dificuldades no início? Nos conte como foi para você receber o diagnóstico seu e do seu filho. Quais foram as dificuldades? E como foi para você receber seu diagnóstico e receber o diagnóstico do teu filho? Conte-nos aí, Dominique. Para conseguir fechar o diagnóstico, o que acontece? A pediatra, né, ela tinha mandado depois para uma fono, porque ele era verbal e ele começou a perder, né, a parte da fala, foi empobrecendo o vocabulário e a gente não conseguia, né, pelo SUS, pelo particular. A médica falou que era muito cedo, por causa da pandemia, mas a gente explicava as características, mas assim, não teve um entendimento. Então a gente voltou no pediatra, o pediatra encaminhou para o neuro, a gente tentou novamente pelo SUS, não conseguimos o suporte. Então a família fez uma vaquinha, a gente levou ele numa especialista, a consulta foi mais de 1 hora e pouca. Levamos os vídeos, os relatórios do pediatra, né? Contamos tudo que a gente levou anotado. E ela disse que quando ele passou a porta era visível que ele tinha as características do autismo, né? Ela laudou ele, passou todas as terapias necessárias e começou nossa luta pelo SUS. Ele ficou aguardando na fila, na época ele não passou a medicação que ele não precisava. Demora foi de 7 meses em fila, então ele regrediu drasticamente, aí parou de falar total, começou a manipular fezes, ele começou as estereotipias constantes e principalmente a autoagressão e a intensificação do terror noturno. Então foi uma parte de muito sofrimento, porque eu fui, bati no SUS, ia lá, pedir ajuda e ninguém ajudava, ficava um jogo de empurra-empurra.
Entrei na justiça, a justiça bateu a meu favor, não foi cumprido, ficaram nessa enrolação ainda de mais 5 meses, até que eu procurei o jornal, eu coloquei tudo no jornal, do que tinha acontecido, fiz todas as denúncias em todos os órgãos cabíveis, e mesmo assim, né, batendo a meu favor, demorou muito a ter a resposta. E quando a gente conseguiu, né, graças a Deus, depois a liminar caiu na mão certa e a gente conseguiu ter o tratamento adequado, e eu comecei a entrar em grupos, né, para estimular cada vez mais ele. Vamos a mais uma pergunta, Dominique. E eu gostaria de saber como é o acolhimento dos seus filhos na escola. Nos diga, Dominique. Apesar das dificuldades, a escola ela sempre está disposta a tentar ajudar, a entender, melhorar nos âmbitos que a gente vai apontando, né, que vê que está com alguma falha, e o colégio sempre está à disposição para ajudar. Mais uma pergunta. Faça uma reflexão. Como é ser mãe de autista nível 3 e ser autista? Como que é ser autista nível 3, ser autista nível 1? Faça uma reflexão para nós. Como é que é ser a mãe de autista nível 3 e ser autista? Como que é? Faça uma reflexão aí para nós, por favor, Dominique. Aguardamos. Eu digo muito assim, viver o autismo não é fácil, não é fácil. Você ter as suas dificuldades, né, como eu tenho as minhas, principalmente sensoriais, e o Miguel tem as dificuldades dele, que às vezes entra em divergência com as minhas, né? Mas assim, ser mãe de autista, ser autista não é fácil, nada fácil, mas com amor, com carinho, com apoio, às vezes nem sendo da família, mas de pessoas também que conhecem como é que é a sua rotina, que te compreendem, vai se tornando mais leve, mais fácil. Quando você começa a ajudar o próximo, a sua dor suaviza muito, muito. A gente sabe que as dificuldades são diárias, né? Há um preconceito da sociedade, e isso interfere muito no emocional da mãe. A gente termina se cobrando demais, se culpando demais, achando que nunca é o suficiente, pelos julgamentos, né, que também a gente tem, porque uma desestabilização sensorial, às vezes no olhar de quem está de fora, é uma birra, é uma criança mal educada, e não é nada disso. Mas assim, um dia de cada vez, comemorar cada passinho de formiguinha é um grande passo para a gente, né? Vamos a mais uma pergunta, Dominique. E eu gostaria de saber se os seus filhos têm algum tipo de atendimento na escola, algum tipo de suporte. Nos diga, Dominique. Então, o colégio ele não fornece terapia. O Miguel ainda não começou, né, esse ano letivo, mas o ano passado ele teve uma professora mediadora. Mais uma pergunta. Qual é a sua visão? Qual a sua visão no acolhimento com a sociedade? Nos responda aqui diretamente do Fabi Araújo Vivi Santos, no Cantinho do Autismo. Qual é a sua visão no acolhimento com a sociedade? Qual é o acolhimento do autista nível 1, como nós, né? E o autista nível 3, como que é o acolhimento? Nos conte aí, Dominique. Então, referente à sociedade, ela tem muito que aprender ainda, como lidar, como não julgar, mas eu sempre digo para os pais, para os familiares em geral, vamos conscientizar, vamos ensinar
Às vezes a família ela também julga porque não compreende, então não custa você mandar um vídeo explicando as dificuldades sensoriais da criança, a rigidez de pensamento do autista. É assim, a gente vai conscientizando primeiro de dentro, a nossa família, nossos amigos, e com isso a gente vai aos poucos conscientizando a sociedade como um todo. É ter paciência, porque da mesma forma que a gente tem a dificuldade, algumas pessoas têm o luto, têm a dificuldade de aceitar diagnóstico, de compreender, a gente tem que entender que tem quem está de fora, às vezes também tem, por ser leigo no assunto, por não ser de uma geração igual a nossa, que mexe tanto com mídias, que está acostumado com a internet, com os vários meios de comunicação. Então, assim, vamos conscientizar cada vez mais, principalmente quem mora ao nosso lado, nossa família, nossos amigos, os nossos vizinhos. Aos poucos, se Deus quiser, a gente vai conseguir conscientizar o mundo todo. Vamos a mais uma pergunta, Dominique. E eu gostaria de saber como é o apoio do pai com os seus filhos. Nos conte, Dominique. Então, referente ao pai do Miguel, ele é participativo, sempre que ele tem um tempo disponível, ele acompanha nas terapias, participa das reuniões e até nas manifestações que eu participo, né, para melhorias aqui na cidade. Quando ele tem disponibilidade, ele está presente. Nick, mais uma pergunta para você, meu amor. E um prazer enorme ter você aqui, viu? Prazer enorme fazendo parte das estrelas do Cantinho. Mais uma estrela do nosso Cantinho do Autismo com Fabi Araújo e eu, Vivi Santos. Vamos para mais uma pergunta. Como foi para você a importância do diagnóstico ambos? Qual foi a importância de receber o diagnóstico seu, de ter um diagnóstico seu e do seu bebê, da sua criança? Qual foi a importância? Você responda, Dominique Cândido. Então, a importância do diagnóstico é que ela dá um norte para a gente, né? O que a gente deve procurar, quais caminhos seguir. O diagnóstico é essencial para... Vamos a mais uma pergunta, Dominique. E eu gostaria de saber como foi a sua reação com o diagnóstico. Nos conte, Dominique. Com relação à aceitação do diagnóstico, a gente já tinha a hipótese diagnóstica desde os 4 meses de vida, né? O Miguel já mostrava características diferentes, o laudo dele veio mesmo fechado com 1 ano e 8 meses. E sempre digo, e o pai do Miguel também, a gente teve o luto de 24 horas, depois a gente vestiu a camisa e lutar pelo melhor para ele, não só por ele, mas também pelas outras crianças. Uma pergunta para Dominique, diretamente aqui do Cantinho do Autismo, com Fabi Araújo e Vivi Santos, comigo, Vivi Santos. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta, a minha última pergunta, Dominique. Quais são os desafios para você, sendo autista e mãe de autista? Qual é o seu desafio? Você ser autista e ter um filho autista. Assim como eu, né, que sou autista e tenho um filho autista. Qual é o desafio para você? Conte-nos aí. Então, um dos grandes desafios é quando as nossas dificuldades entram em divergência. Vou dar um exemplo, o Miguel ele é não verbal, ele grita muito e eu tenho sensibilidade auditiva. Porém, ele não suporta que eu coloque o protetor auditivo, o abafador na frente dele, ele grita muito mais e mesmo assim o abafador não é capaz de abafar o suficiente esses gritos para que ele não interfira em mim. Então, o que acontece? Eu desestabilizo, sim, interiormente e seguro para tentar não demonstrar a ele que eu estou também instável.
vem muita confusão de pensamentos, a dificuldade de aceitar toques, e você tem que conter tudo isso para você conseguir acalmar o seu filho, para ele conseguir entender que aquilo vai passar, como eu já tenho a plena consciência que essa dificuldade, o que eu estou sentindo vai passar, apesar que às vezes parece ser momentos eternos, mas a gente tem que sempre trabalhar na nossa mente, vai passar, vai passar. Gostaria de agradecer a nossa convidada especial de hoje, Dominique Cândido, por ter participado hoje aqui no Cantinho do Autismo, com Fabi Araújo e Vivi Santos. E eu queria falar o quanto é gratificante ver o nosso canal crescendo a cada dia. Queria agradecer a cada um dos inscritos, a todos que visualizaram os nossos vídeos. E é gratificante ver o nosso canal crescendo a cada dia. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Mais um fim de um maravilhoso aí depoimento dela, Dominique Cândido, que é autista nível 1 e que tem um filho autista nível 3. Foi um prazer enorme tê-la aqui, Dominique. Muito obrigada por abrilhantar aqui o Cantinho do Autismo com Fabi Araújo e Vivi Santos. Um prazer enorme ter você aqui. Sucesso, um beijo, um grande beijo para você. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde. E você, ainda não é inscrito no nosso canal? Ainda não comentou e nem compartilhou? O que está esperando? Venha para cá. Venha fazer parte também do nosso time de estrelas aqui no Cantinho do Autismo. Se você quer participar daqui do Cantinho do Autismo junto conosco, corre lá pro nosso PV lá no Facebook, corre nosso PV lá no Messenger e nos mande a mensagem de quero participar do Cantinho, que nós mandamos as perguntas para vocês e o tema, tá certo? Você, muito obrigada ao que vai assistir, os que já assistiram, que participaram. E beijo para você, Fabi. Beijo para você, Dominique. Muito obrigado. Não esquece de compartilhar e se inscrever. Beijo! Inscrevam-se no nosso canal, comente e compartilhe.